Grupo Euro apresenta sua estrutura à disposição de seus clientes. A Euronáutica, em Itajaí, na Reinaldo Schmittausen 545. Com toda a variedade e qualidade que o setor pesqueiro precisa. A Euromotores, com 2 lojas, em Itajaí, na rua José Luiz Marcelino 754, na Murta, e em Balneário Camboriú, na BR 101 km 136. Com oficina mecânica na área naval e lazer, geradores de energia e motores industriais. A Euromotores é autorizada Volvo Penta, com venda de motores, reversores e filtros. E agora também autorizada na distribuição dos reversores ZF. O Grupo Euro conta com profissionais especializados e treinados para garantir sempre o melhor. Com o selo de qualidade do Grupo Euro, você navega seguro e tranquilo. Conte com o Grupo Euro. Não espere o verão chegar. Vai comprar um barco, lancha ou jet ski? A documentação dessas embarcações tem que estar em dia e você habilitado para navegar. A Shipmar Despachante Marítimo Escola Náutica resolve tudo isso. Com um escritório em Itajaí e Porto Belo, a Shipmar Despachante Marítimo e Escola Náutica lhe oferece uma equipe ágil, eficiente e comprometida com o que faz. Entre em contato pelo telefone 47-3349-3304 ou pelo nosso site www.shipmar.com.br. Shipmar Despachante Marítimo e Escola Náutica. Rapidez na sua documentação e de sua embarcação. E hoje estamos com Dario Vitali. Dario é presidente da Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Pesca na Fiesc. Bastante capacitado e com toda a informação para falar sobre o setor pesqueiro, a parte industrial do setor pesqueiro. Dario, a pergunta é a respeito das embalagens. Existe uma norma que a embalagem teria que vir com o preço líquido do produto, fora o glazer. Como é que a indústria está resolvendo isso? O parque industrial está pronto, está preparado para manter essa informação nas embalagens? É fato. O que ocorre é que assim, nós não criamos no Brasil ainda uma disciplina em relação à questão sobre regulamentações. Então nós temos um sério problema ainda no tocante à questão das embalagens e da informação final ao consumidor. Porque o consumidor é o motivo principal da existência de uma indústria. É isso que tem que ficar claro antes de mais nada. Se não houver o consumidor dos produtos das indústrias pesqueiras, não há sentido em tê-las, não há sentido em capturar, não há sentido em produzir, não há sentido em nada. Então, preservar os direitos do consumidor é, antes de mais nada, o principal dever das indústrias. E nós o fazemos. Porém, a questão do glaze é o seguinte: quando o presidente do Sindip, nós encomendamos um estudo de vida de prateleira, e você lembra dessa passagem, onde nós conseguimos aumentar o prazo de 12 para até 24 meses, o prazo de validade de cada produto, haja visto que o pescado é uma proteína diferenciada das demais. A conservação dele, os aspectos, né, morfológicos, tudo que tange ao pescado é diferente. Então, o que acontece? O produto tem que receber uma camada de glaze para poder suportar o tempo de frio a qual ele vai ficar exposto. Agora, vender esse glaze como produto final e incluir isso no peso final está errado. Agora, o que estaria certo é fazer o que fazem mundialmente outros mercados. Você bota na embalagem 2 informações, uma informação com o peso efetivo do produto e outra informação com o peso total do produto, para simplificar aqui para os nossos telespectadores, ou como que você deveria fazê-lo. Então, você teria uma informação com o peso efetivo e uma informação com o peso, né, sem o glaze. E por que isso não vem sendo feito?
O Inmetro, nas diversas reuniões, inclusive recentemente tivemos uma audiência na Câmara, ele alega que ele segue as normas do Conselho Mundial de Metrologia, o que na verdade os outros países não seguem, porque mas aí os outros países alega-se que estão cometendo um erro. Não. Eu vou citar para ti aqui no Brasil um exemplo claro disso. Em Brasília existe uma lei distrital que obriga as duas informações no rótulo. Nós estamos falando da capital federal. Tem a obrigatoriedade de você informar o consumidor que aquele quilo de filé de abrótia, que é aquele filé de merluza, filé de pescada, quanto ele contém efetivamente de produto e quanto contém efetivamente de glaze. Isso é uma lei que está aqui no Brasil, que o Inmetro diz que ela é inconstitucional, mas não faz nada para mudá-la. Por quê? Porque o consumidor quer essa informação. Se você lembrar, nós promovemos na época uma pesquisa com o Sebrae, juntamente com o Sebrae, onde 85% dos consumidores afirmaram categoricamente que eles querem as duas informações no rótulo, ou seja, o peso do produto e o peso do produto com o glazing, com o gelo. Esse pleito, então, a indústria está levando junto ao Ministério da Pesca ou o Ministério ou MAPA? Nós estamos levando junto ao MAPA, junto ao MIDIC principalmente, porque o MAPA diz que não é da competência deles e realmente não é da competência do Ministério da Agricultura e sim do Ministério da Indústria e Comércio, a qual o Inmetro, esse órgão, está vinculado. E a gente vem brigando por isso e assim nós temos embasamento, pesquisas, estudos, nossos técnicos são muito capacitados para isso, para mostrar que esse sim é o mecanismo correto de comercialização de pescados no Brasil. A exemplo, por exemplo, das conservas e dentro da cadeia pesqueira dos enlatados, que no seu rótulo contém as duas informações, porém o Inmetro considera o glaze como embalagem. Então, vou resumir para você o que seria isso. Você vai transportar 10 toneladas de filé, que tem 15% de glaze, você vai pagar frete de 11 toneladas e meia, mais a embalagem, que aí o peso está discriminado já, e que você efetivamente não pode fazê-lo. Não pode fazê-lo, porque isso aí envolve a questão fiscal também. Então não tem parâmetro para essa controvérsia. Partindo do princípio que esse pleito essa demanda seja resolvida, então, e a indústria passe a colocar as duas informações no rótulo. O pescado que vem de fora, ele não tem essa informação. Como seria feito aqui? Obrigatoriamente, eu acho que aí essa questão do pescado estrangeiro e a importação no que nós vamos falando, tem que toda a cadeia tem que atender a uma legislação só. Então todo pescado vai ter que ter essa informação efetivamente. É claro que a gente prioriza sempre o trabalho e a produção nacional, porque eu brinco até, e eu vou até falar aqui abertamente o seguinte, que uma sardinha dá mais lucro do que um filé de bacalhau. Aí a pessoa diz, mas como? É simples. Faz um processo de importação de um e faz a compra do outro. Então, assim, o produto nacional está sempre em primeiro plano. Eu falo isso constantemente. O produto importado que entra no Brasil, entra por quê? Por causa da deficiência que nós ainda temos na cadeia produtiva em suprir o mercado de consumo. E outra coisa, você tem que ter variedade, você é obrigado a ofertar, porque isso é histórico, né? No mundo é assim. Eu posso servir a você um filé de bacalhau e você dizer, não, obrigado, eu gosto de salmão. Não, obrigado, eu gosto de sardinha. Eu gostaria de comer uma brótia ou uma pescada bembeca. A variedade tem que existir. A variedade vai ao gosto, porque a pesca, o tema pescado, não, obrigado, eu gosto de camarão. O tema pesca, ele é muito amplo, ele é diferente das outras cadeias, né? Por exemplo, a cadeia bovina, ela tem várias espécies, mas o diferencial é mínimo entre uma espécie e outra. Com o pescado é totalmente diferente, nós temos uma cadeia tão extensa, tão ampla, tão complexa,
que ela tem que ser interpretada e analisada com muito mais critério, muito mais razoabilidade por parte de quem comanda essas questões, para que não haja perdas, todos saiam ganhando. E quem tem que sair ganhando mais do que tudo é o consumidor, porque uma coisa tem que ficar bem clara: se amanhã o consumidor deixar de comer pescados, não tem mais sentido nossa atividade existir. Então, mais do que tudo, fazer com que o consumidor esteja sendo bem atendido nos seus pleitos e nos seus anseios ao comprar a nossa proteína é o principal objetivo. O resto é falácia. Falando em importação, outro pleito do setor é uma paridade fiscal da importação. Começou isso com o Panga, da importação do material que entra, do peixe que entra no Brasil. E existe um outro problema bastante grande, daquela pessoa, como tu mesmo falaste em outras entrevistas, a indústria concorrer com aquele cidadão que só tem um celular e um notebook. Como é que isso aí está sendo resolvido? Na verdade, essa é uma questão que até esses dias discutimos e vamos voltar a ela, porque eu também sou a favor das duas coisas. Primeiro, precisa continuar importando. Nós não temos hoje condições de atender a demanda de mercado e de consumo no Brasil, que passam de 2 milhões de quilos ano, ou seja, 2 milhões de toneladas, e que nós não temos produção ainda para isso. Nós estamos crescendo, é uma cadeia que está em crescimento. Isso vai ter que contemplar vários aspectos: a pesca extrativa, bem dimensionada, para que a produtividade não caia e efetivamente o pescador continue tendo ainda interesse em ser pescador, que o dono da embarcação continue tendo interesse em ter uma embarcação, senão também não terá sentido. E o complemento disso virá da agricultura, obviamente, não tem outra forma de fazê-lo. Porém, hoje, nós ainda não estamos nesse patamar. Isso é um processo que tende a crescer gradativamente, isso não acontece da noite para o dia. Outras cadeias alimentares bem mais simples que a nossa levaram 30 anos. Supõe-se que nós não levaríamos menos do que isso. Porém, nós temos que estudar essa questão com muito critério, porque assim, quem vai importar? Qual é o motivo da importação e qual é a finalidade dessa importação? A partir dessa análise, você vai estabelecer critérios. Eu sou contra a concorrência de uma empresa, de uma indústria brasileira, com uma trade ou um especulador ocasional. Eu acho que esse especulador tem que sim, pode, porque o direito de importar é de todos. Ele pode importar, só que ele vai ter que se sujeitar a determinadas normas tarifárias, que aí vai criar essa tal paridade. Tu tá dizendo, a suspensão de uma importação, num segundo momento ela cai por terra. Então, não é esse o caminho, mas o caminho certo é criar mecanismos para que o produto nacional não fique aquém, porque o custo do Brasil também é outro. A gente sabe disso. A gente convive no meio do pessoal que captura, e eu sei o que é o custo de captura no Brasil, é muito alto. Mas eu como indústria, nós como indústrias, nós temos o dever e a obrigação também de termos um mecanismo de blindagem onde nós possamos continuar sendo competitivos. E de outra forma, assim, analise você o seguinte: todo produto, toda a produção nacional, salvo uma exceção ou outra, vai parar dentro de uma indústria. Então você vê que nós temos que com isso também resguardar a cadeia. Se você pergunta para mim se você prefere um produto nacional importado, eu obviamente prefiro o produto nacional. E por que importa? Por necessidade. Porque temos uma coisa chamada custo Brasil, custo industrial. E devido à sazonalidade de algumas modalidades de pesca, você não consegue absorver esse custo integralmente nos 12 meses do ano. Você complementa essa produção com esse mix que você importa, exatamente. Você está dizendo, então, que essa paridade seria diferente, então, para a indústria que manipula e para uma trader, para um atacadista que vai trazer o produto fechado, vai vender diretamente ao consumidor, seja subtaxado esse pescado. Partindo daí, pela falta pela incapacidade
do mercado manter, do setor produtivo manter esse produto para a indústria o ano todo, porque tem safra, tem defeso, enfim. Vamos falar num problema bastante grave que está acontecendo agora. Como é que a indústria está vendo essa 445? Se esse jogo, esse braço de ferro entre o Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente, se por um acaso algumas dessas espécies forem realmente proibidas de serem capturadas pelo pescador nacional, como é que isso vai acontecer? O que vai refletir na indústria? Negativamente. Vai ser um baque, mais um baque que o setor pesqueiro vai sofrer. Obviamente. E aí é o que eu digo para ti, o SINDIP, o Sindicato das Indústrias, da qual eu presidi e da qual hoje temos o Giovanni na presidência, meu antecessor, que foi o Antônio, sempre buscamos o quê? O equilíbrio. Né? Se você olhar hoje a nível de Brasil, nós somos a única entidade aqui, eu falo agora como associado dessa casa, que tem dados estatísticos. Sempre procuramos fazer convênios com universidades, centros de pesquisas, para que a gente pudesse balizar e dimensionar a capacidade de produção e de extração de cada espécie. Então, assim, não pode se tomar medidas de gabinete simplesmente por pura e simplesmente vontade própria. Então, e o exemplo de que nós estamos falando, esteve aí recentemente essa greve, que eu acho que, a meu ver, né, por parte dos pescadores, ela teve o reflexo e a visibilidade necessária para mostrar que, assim, senão daqui um pouquinho vai haver um desemprego em massa, e é uma cadeia que emprega milhares, dezenas de milhares de pessoas, e ela não pode ser tratada de uma forma aleatória. Então, se o Ministério do Meio Ambiente não respeitar o Ministério da Pesca, que foi criado para esse fim, e determinar através dessas normativas A ou B, sem consultar principalmente o setor produtivo e sem dimensionar isso, as coisas não funcionarão. E eu vou te dar um exemplo claro do que eu estou falando, porque assim, a cadeia produtiva, ela se recupera, se existe, se você dá tempo ao tempo, e nós sempre fizemos. A sardinha é um exemplo disso. O camarão rosa é um exemplo disso. E recentemente eu estive no Nordeste e visitei uma fábrica onde eles estavam produzindo lagosta, que até poucos anos atrás alardeava-se aos quatro ventos que a lagosta estaria em extinção. Aí eu curiosamente perguntei quantas empresas estão exportando lagosta hoje na região, e eles me falaram que haviam 6 empresas, ou 6 ou 8 empresas que exportam lagosta. O que significa isso? Que a partir do momento que se criou um mecanismo de gerenciamento sobre aquela espécie, as coisas começaram a funcionar melhor. Mas isso não se faz com medidas de gabinete, não se faz com estudos, se faz com muita mais propriedade. E é isso que Santa Catarina é diferenciado dos demais. O nosso pessoal não tem medo de fazer e mostrar a realidade. As nossas embarcações já levaram tantos pesquisadores a bordo que eu acho que são incontáveis. Mas para que isso? Para mostrar a verdadeira realidade do setor. O setor nunca se escondeu, é um setor, assim como diz um assessor meu da Câmara, eu nunca vi disso. O setor quer se regularizar em todos os aspectos, e as pessoas correm disso aí, trabalham contra essa regulamentação, e isso são coisas inaceitáveis. Nós não podemos conviver com uma realidade dessa. Não haverá sobrevivência dessa forma. Entende? Então, assim, parece que Santa Catarina sempre é tido como bode expiatório dessa questão, apesar de que os outros estados também vêm sofrendo com isso. Mas nós aqui, pela forma respeitosa com que tratamos a atividade, quando eu falo respeitosa, eu falo da cadeia inteira. O fornecedor de rede, o fornecedor de equipamentos, a construção naval, o pescador, o dono da embarcação, a entidade representativa, todo mundo trata a coisa com muita seriedade, com muita competência, digamos. Mais do que tudo, nós não somos referência por acaso. As missões estrangeiras não vêm a Santa Catarina porque é um estado bonito, que ele o é, mas sim pela capacidade, pelo passo à frente que acredito nós estejamos da grande maioria.
E isso não é reconhecido a nível nacional. Então, quer dizer, medidas tomadas em Brasília vêm sempre contra os interesses de uma atividade que aqui em Santa Catarina é pujante, é necessária e é o 6º PIB do Estado. Emprega uma infinidade de pessoas em todas as instâncias, desde o mais simples trabalhador até um técnico renomado. Então nós queremos mudar isso. Esse é o trabalho que a gente vem com afinco fazendo, fazer com que o setor como um todo se desenvolva. Falando ainda na 445, na norma está, se por acaso que isso não ocorra, que essas espécies forem, ou algumas forem realmente proibidas, não fala na importação dessas espécies. Não está dito lá que elas não podem, por exemplo, se vão pescar no Uruguai não é proibido, que a indústria não possa importar. Qual a tua visão a respeito disso? A visão é simples, você foi bem claro na questão. Realmente, se você for, eu vou citar como exemplo, o dourado de água doce. No Brasil ele é proibido porque não pode ser pescado apenas como pesca esportiva, mas você pode importar da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Está arriscando a embarcação vender para o Uruguai e nós importarmos. Nesse caso que eu falei, o dourado seria o de água doce, não o de água salgada, né? Então eles são capturados por pequenos barcos, para aqueles pescadores ribeirinhos, e pode trazê-lo. Aqui no Brasil não pode, quer dizer, você tem, é um exemplo bem claro disso. Os nossos vizinhos têm uma legislação completamente diferente da nossa, e nem por isso as coisas lá estão piores do que está aqui. Então, quer dizer, porque o próprio setor produtivo começa a criar limitações. A Argentina fez muito bem isso quando abriu a pesca da merluza para embarcações de grande porte e depois percebeu o erro cometido e voltou atrás. Então, quer dizer, repôs os estoques, está repondo os estoques gradativamente. Conosco, tem um aspecto que tem que ser muito analisado, porque se fala muito em legislação, mas se esquece de uma questão básica. O nosso país, as nossas águas oceânicas, o Atlântico como um todo, no que tange o Atlântico Sul, ele é um mar diferenciado onde existe uma diversidade de espécies muito grandes. Então, quer dizer, existe em menor biomassa, mas em maiores variedades. Isso tem que ser avaliado. Então não pode simplesmente pegar e fazer uma análise, porque essa 445 ela já existe desde 2003, é uma lei antiga, né? Eu não sei se ela foi renovada com outro nome, mas eu me lembro que na época, em 2003, nós fizemos um protesto para suspender isso aí, já aconteceu à época. Então, assim, de lá para cá não se tomou nenhuma decisão e nós estamos falando de mais de uma década. E não foi porque a entidade, ou o sindicato, ou o Conselho Nacional, ou quem quer que seja, não teve à frente. Falta da parte do poder público uma atitude proativa para que as coisas se solucionem. E aí baixam medidas, e essas medidas, quando baixadas, trazem os transtornos que nós estamos convivendo atualmente. O Grupo Euro apresenta sua estrutura à disposição de seus clientes. A Euronáutica, em Itajaí, na Reinaldo Schmittausen 545. Com toda a variedade e qualidade que o setor pesqueiro precisa. A Euromotores, com 2 lojas, em Itajaí, na rua José Luiz Marcelino 754, na Murta, e em Balneário Camboriú, na BR-101, quilômetro 136. Com oficina mecânica na área naval e lazer, geradores de energia e motores industriais. A Euromotores é autorizada Volvo Penta, com venda de motores, reversores e filtros. E agora também autorizada na distribuição dos reversores ZF. O Grupo Euro conta com profissionais especializados e treinados para garantir sempre o melhor. Com o selo de qualidade do Grupo Euro, você navega seguro e tranquilo. Conte com o Grupo Euro. Não espere o verão chegar. Vai comprar um barco, lancha ou jet ski?
A documentação dessas embarcações tem que estar em dia e você habilitado para navegar. A Shipmar Despachante Marítimo Escola Náutica resolve tudo isso. Com um escritório em Itajaí e Porto Belo, a Shipmar Despachante Marítimo e Escola Náutica lhe oferece uma equipe ágil, eficiente e comprometida com o que faz. Entre em contato pelo telefone 47-3349-3304 ou pelo nosso site www.shipmar.com.br. Shipmar Despachante Marítimo e Escola Náutica. Rapidez na sua documentação e de sua embarcação. Senhor, como teus apóstolos, eu também sou pescador. Fiz do mar, Senhor, minha morada, meu sustento, meu amigo e confidente. Te agradeço pela vida que tenho, mulher, filhos, companheiros de pesca e meu barco. Muitos não conhecem o quão é maravilhosa esta imensa e poderosa criação de tuas mãos. Eu sei, Senhor. Eu sei o que tem sido enfrentar a fúria desse mar, suas tempestades, o desafio de entendê-lo e dominá-lo. Se perder neste vasto mundo d'água e fazer do vento e das orações os únicos meios para voltar. Mas não reclamo, Senhor. Eu amo esta vida. Só peço que tua mão me dirija, que o teu amor me proteja e o teu poder acalme a tempestade e as ondas. Quanto aos peixes, Senhor, eu sei que farás comigo como fizestes com Pedro. Por isso, creio que nunca me faltarão, pois lançarei a minha rede confiante na tua palavra. Protege meu lar aqui na praia, abençoa meus filhos e minha mulher. Dá a ela a segurança que tu, meu Senhor, sempre me farás voltar. Obrigado por tudo, Senhor.